Meus amados filhos e minhas amadas filhas, hoje eu venho convidar cada um de vocês a me ouvirem, onde irei compartilhar um momento de ensinamento e reflexão. Eu quero levar a todos vocês, com simplicidade e amor, através de 7 das inúmeras parábolas que tenho para oferecer. Cada uma dessas histórias simples traz em si um significado profundo, uma lição que transcende o tempo e as circunstâncias da vida. Por meio de metáforas e imagens do cotidiano, vou lhes revelar a verdade sobre o reino de Deus e a importância do amor, da compaixão e do perdão. Ao escutar com o coração aberto, encontrarão preciosos tesouros de sabedoria capazes de iluminar suas jornadas e transformar suas vidas. Pois, como um pastor que busca sua ovelha perdida, eu os convido a encontrar o caminho que os levará à paz e à plenitude espiritual. Que cada palavra pronunciada encontre espaço em seus corações, para que possam crescer em entendimento e em amor ao próximo. Que ao compartilharem essas parábolas com outros, se tornem semeadores de esperança e inspiração. Portanto, meus amados, juntem-se a mim nesta tarde para ouvir as 7 parábolas que agora lhes contarei. Que cada história seja uma semente plantada em seu ser, pronta para germinar e florescer na busca por uma vida de significado e propósito. Estejam atentos e abertos, pois as parábolas são como chaves que desbloqueiam os segredos do reino dos céus. E que ao terminarmos este encontro, possamos partir daqui mais próximos uns dos outros e mais próximos de Deus. Que a luz da verdade brilhe intensamente em seus corações, e que suas vidas sejam preenchidas com a graça e a misericórdia do Pai Celestial. A primeira das 7 parábolas que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do semeador. Há muito tempo, saiu um semeador a semear suas sementes. Algumas caíram à beira do caminho, outras em solo pedregoso e ainda outras entre espinhos. No entanto, algumas sementes caíram em boa terra, e ali germinaram e produziram frutos abundantes. Essa parábola nos ensina sobre a natureza da palavra de Deus e o modo como ela é recebida pelos corações dos homens. A semente é a minha palavra, e o solo representa as diferentes disposições dos corações humanos. As sementes que caem à beira do caminho são aquelas que ouvem a palavra, mas não a entendem, e o maligno vem e rouba o que foi semeado em seus corações. Já as sementes em solo pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas não têm raiz e desistem ao enfrentar tribulações ou perseguições. As sementes entre espinhos representam aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Porém, as sementes em boa terra são os que ouvem a palavra, a compreendem e a vivem com sinceridade e dedicação, produzindo frutos de justiça, amor e paz. Essa parábola nos lembra que é essencial cultivarmos um coração aberto e receptivo à palavra de Deus. Se quisermos ser como a boa terra, devemos acolher a palavra com alegria, meditar nela constantemente e praticá-la em nossa vida diária. Meus queridos filhos e minhas queridas filhas, que possamos refletir sobre a qualidade do solo de nossos corações. Será que somos como a terra à beira do caminho, onde a palavra é ignorada e roubada facilmente? Ou talvez nos assemelhemos ao solo pedregoso, recebendo a palavra com entusiasmo, mas desistindo diante das dificuldades? Que essa parábola seja um convite à transformação, que possamos remover as pedras e os espinhos do nosso coração e torná-lo como a boa terra, fértil e pronto para acolher a semente da palavra de Deus. Assim, ela crescerá e frutificará em nossas vidas, tornando-nos cada dia mais parecidos com o reino dos céus. Que a palavra de nosso Pai seja o guia de nossas ações, e que possamos viver de acordo com seus ensinamentos, irradiando o amor e a verdade para todos ao nosso redor. Que a parábola do semeador nos inspire a sermos semeadores da palavra em nossas vidas, levando-a aos corações daqueles que ainda não a conhecem. Que possamos assim espalhar as sementes de esperança e fé, e colher os frutos de uma vida plena e em sintonia com o divino. Que assim seja. A segunda parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do bom samaritano. Certa vez um homem estava viajando quando foi assaltado, espancado e deixado ferido à beira do caminho. Passaram por ele um sacerdote e um levita, líderes religiosos, mas ambos ignoraram o homem, continuando sua jornada sem prestar auxílio. No entanto, um samaritano, pertencente a um povo considerado inimigo pelos judeus, ao ver a situação do homem,
sentiu compaixão e não hesitou em ajudá-lo. O samaritano cuidou das feridas do homem, derramou azeite e vinho sobre elas, e o levou a uma estalagem para que fosse cuidado. No dia seguinte, o samaritano deu 2 moedas de prata ao estalajadeiro, pedindo-lhe para cuidar do homem, e prometeu que ao voltar pagaria qualquer despesa adicional que tivesse sido feita. Essa parábola nos ensina uma lição profunda sobre o verdadeiro significado do amor ao próximo. O samaritano, apesar das diferenças culturais e das tensões históricas, não permitiu que isso o impedisse de ajudar alguém que estava em necessidade. Ele colocou em prática o mandamento do amor ao próximo, independentemente de quem fosse a pessoa. Meus queridos filhos e filhas, a parábola do bom samaritano nos desafia a refletir sobre nossa atitude em relação aos outros. Quantas vezes deixamos de estender a mão para alguém que precisa de ajuda, seja por indiferença, medo ou preconceito? Essa parábola nos mostra que a compaixão não deve ter fronteiras nem se limitar a pessoas semelhantes a nós. O verdadeiro amor ao próximo nos chama a agir em prol do bem-estar de todos, independentemente de suas origens, crenças ou aparências. Que possamos seguir o exemplo do bom samaritano, olhando além das diferenças e vendo em cada pessoa um ser humano digno de cuidado e compaixão. Que sejamos semeadores de amor, estendendo nossas mãos para ajudar o próximo em suas dificuldades. Que a parábola do bom samaritano nos inspire a viver uma vida de amor e solidariedade, sempre prontos para cuidar dos que estão ao nosso redor. Que o amor ao próximo seja o alicerce de nossas ações, guiando-nos no caminho do reino dos céus. Que assim seja. A terceira parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem, desejando sua parte da herança, pediu ao pai que lhe concedesse o que lhe era devido. Com o coração entristecido, o pai consentiu, e o filho partiu para uma vida de prazeres e excessos longe do lar. No entanto, uma grande fome assolou a terra onde o filho estava, e ele se viu em profunda miséria. Arrependido, resolveu voltar para a casa de seu pai, disposto a ser apenas um dos seus empregados, pois sabia que não era mais digno de ser chamado filho. Mas ao se aproximar de casa, seu pai o avistou de longe e correu ao seu encontro, envolvendo-o em seus braços em um abraço de amor e compaixão. O pai ordenou que vestissem o filho com roupas finas, colocassem um anel em seu dedo e preparassem uma festa em sua honra. O filho pródigo estava perdido, mas foi encontrado. Estava morto, mas reviveu. A alegria e a celebração tomaram conta da casa, pois o filho que estava perdido havia retornado. Essa parábola nos ensina sobre a infinita misericórdia e amor de Deus, que está sempre de braços abertos, pronto para nos receber de volta quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Meus queridos, a parábola do filho pródigo é uma mensagem de esperança e perdão. Ela nos mostra que mesmo quando nos afastamos de Deus, sua compaixão e amor são incondicionais. Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos acolher de volta em seus braços amorosos. Muitas vezes podemos nos sentir indignos do amor divino, como o filho pródigo se sentiu. No entanto, Deus nos vê com olhos de amor e nos recebe com alegria quando retornamos a Ele. Que possamos aprender com essa parábola a nunca perder a esperança no amor de Deus, mesmo em nossos momentos mais difíceis. Que possamos sempre nos lembrar de que Ele é o Pai amoroso que nos espera de braços abertos, independentemente de nossos erros e falhas. Que a parábola do filho pródigo nos inspire a buscar a Deus de todo o coração, sabendo que sua misericórdia é infinita e seu amor é eterno. Que assim seja. A quarta parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola das 10 virgens. Certo dia, 10 virgens saíram ao encontro do noivo, cada uma delas com sua lâmpada. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram imprudentes e não se prepararam dessa forma. O noivo demorou a chegar, e todas adormeceram enquanto esperavam. À meia-noite foi anunciada a chegada do noivo, e todas as virgens se levantaram para encontrá-lo. As virgens imprudentes perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando, e pediram óleo às prudentes, mas estas lhes responderam que não podiam compartilhar, pois poderia não ser suficiente para todas. Enquanto as virgens imprudentes foram comprar óleo, o noivo chegou e as virgens prudentes entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada.
Quando as virgens imprudentes finalmente retornaram e bateram na porta, o noivo respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Essa parábola nos ensina sobre a importância de estarmos preparados para o encontro com o Senhor. Assim como as virgens prudentes que se prepararam com óleo extra, devemos vigiar e estar sempre prontos para receber o noivo que representa a minha segunda vinda. Meus queridos, a parábola das 10 virgens nos lembra que a vida é uma jornada espiritual. E é essencial estarmos vigilantes e preparados para o momento em que nos encontraremos comigo. As lâmpadas representam a luz da nossa fé, e o óleo extra é o símbolo da nossa dedicação e busca constante pela proximidade com Deus. Precisamos nutrir essa luz espiritual em nossos corações para que ela nunca se apague, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Às vezes, pode ser tentador negligenciar nossa vida espiritual, deixando para depois o cultivo da fé e a busca pela conexão divina. No entanto, a parábola das 10 virgens nos alerta que a negligência espiritual pode resultar em consequências significativas. Que possamos aprender com a prudência das virgens sábias, mantendo a nossa fé acesa e nutrindo constantemente nossa relação com Deus. Que estejamos sempre preparados, prontos para me receber e entrar no reino dos céus, onde a alegria e a paz abundam. Que a parábola das 10 virgens nos inspire a viver cada dia com propósito e devoção, lembrando-nos de que o encontro comigo é um evento sagrado que requer uma alma vigilante e preparada. Que assim seja. A quinta parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do tesouro escondido. Certo dia, um homem estava caminhando pelo campo quando, por acaso, encontrou um tesouro escondido no solo. Cheio de alegria e sabendo do valor incomparável do tesouro, ele decidiu escondê-lo novamente e, com grande entusiasmo, vendeu tudo o que possuía para comprar o campo onde estava escondido o tesouro. Essa parábola nos ensina sobre a preciosidade do reino dos céus e a importância de valorizarmos a verdadeira riqueza espiritual acima de todas as coisas terrenas. O tesouro escondido representa o reino dos céus, um tesouro de valor inestimável, que traz a verdadeira paz, alegria e plenitude para a alma humana. Assim como o homem da parábola, quando descobrimos a riqueza espiritual do reino de Deus, é necessário estar disposto a abrir mão das coisas materiais e mundanas para obtê-lo. Meus amados filhos e filhas, a parábola do tesouro escondido nos convida a refletir sobre o que verdadeiramente valorizamos em nossas vidas. Muitas vezes, estamos tão envolvidos com as coisas do mundo que nos esquecemos da verdadeira riqueza que o reino dos céus oferece. O tesouro terreno pode ser tentador, mas ele é efêmero e passageiro. A aquisição de bens materiais pode trazer uma satisfação temporária, mas a verdadeira alegria e realização vem de encontrar o tesouro escondido do reino de Deus em nossos corações. Que possamos ser como o homem da parábola, dispostos a abrir mão do que é passageiro em busca do que é eterno. Que possamos valorizar a vida espiritual acima de tudo, buscando a proximidade com Deus e vivendo em sintonia com seus ensinamentos. Que cada um de nós se torne um caçador do tesouro escondido, buscando-o com fervor e dedicação em nossa jornada espiritual. Que possamos encontrar a paz e a felicidade que somente o reino dos céus pode nos proporcionar. Que o tesouro escondido do reino de Deus seja o centro de nossos corações e a motivação de nossas vidas, nos guiando no caminho da luz e da verdade. Que assim seja. A sexta parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do servo impiedoso. Certo dia, um rei resolveu acertar as contas com seus servos. Entre eles havia um que lhe devia uma enorme quantia em dinheiro. Diante da dívida impagável, o servo implorou ao rei por misericórdia. E o rei, movido de compaixão, decidiu perdoar-lhe a dívida inteira. No entanto, logo após receber o perdão, aquele mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia. Sem mostrar compaixão alguma, ele exigiu que seu colega pagasse imediatamente, ameaçando-o com prisão caso não o fizesse. Outros servos testemunharam a cena e ficaram indignados com a atitude do homem, relatando o ocorrido ao rei. O rei então chamou o servo e repreendeu-o por sua falta de compaixão, cancelando o perdão anteriormente concedido. Ele entregou o servo cruel aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Essa parábola nos ensina sobre a importância do perdão incondicional e a gravidade do pecado da falta de perdão. Assim como o rei perdoou a dívida imensurável do servo, Deus nos concede seu perdão para todos os nossos pecados. No entanto,
Ele espera que também perdoemos aqueles que nos ofenderam. Meus queridos, a parábola do servo impiedoso nos convida a refletir sobre a nossa atitude em relação ao perdão. Muitas vezes, somos gratos pelo perdão que recebemos de Deus, mas falhamos em estender esse mesmo perdão aos outros. Ao não perdoar, carregamos um peso em nossos corações, alimentando sentimentos de ressentimento e mágoa. No entanto, o perdão é um presente valioso que nos liberta do jugo do ódio e da amargura. Que possamos compreender a grandeza do perdão divino e, inspirados por ele, perdoar nossos irmãos e irmãs, independentemente das ofensas que tenhamos sofrido. Lembremos sempre das palavras da oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que possamos viver esse ensinamento com sinceridade em nossos corações. Que a parábola do servo impiedoso seja uma lição constante em nossas vidas, guiando-nos no caminho do amor, da compaixão e da reconciliação. Que assim seja. A sétima parábola que eu compartilharei com vocês hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Certa vez, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, conhecido por sua observância rigorosa da lei e sua suposta justiça. O outro era um publicano, coletor de impostos considerado pecador e desonrado. O fariseu, ao orar, levantou os olhos ao céu e orgulhosamente agradeceu a Deus por sua própria retidão, fazendo questão de expor suas boas obras. Em contraste, o publicano não ousava nem levantar os olhos ao céu. Batia no peito em sinal de arrependimento e clamava a Deus por misericórdia, reconhecendo-se pecador. Digo-vos que este último, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa parábola nos ensina sobre a importância da humildade e da sinceridade na oração. Deus valoriza um coração humilde e arrependido, pois reconhecer nossas fraquezas e pecados é o primeiro passo para buscar sua misericórdia e perdão. Meus queridos, a parábola do fariseu e do publicano nos convida a examinar nossa atitude diante de Deus, especialmente em nossas orações. Às vezes, podemos nos assemelhar ao fariseu, destacando nossas boas obras e nos envolvendo em um sentimento de superioridade espiritual. No entanto, devemos lembrar que nossas obras não nos justificam diante de Deus, e que Ele busca um coração humilde e contrito. Ao contrário, que possamos imitar o publicano, reconhecendo nossas fraquezas e limitações e buscando a misericórdia divina com sinceridade. Deus conhece nossos corações e ouve nossas orações, mesmo que sejam simples e sem ostentação. Que possamos nos humilhar perante Deus, compreendendo que é pela sua graça e amor que somos justificados. Que nossas orações sejam expressões genuínas de arrependimento, gratidão e busca por sua vontade em nossas vidas. Que a parábola do fariseu e do publicano seja uma lembrança constante de que a humildade é um valor precioso aos olhos de Deus e que Ele exalta os corações contritos e quebrantados. Que assim seja. Meus amados, cada uma das parábolas nos convida a uma profunda reflexão sobre diferentes aspectos da vida. A parábola do semeador nos ensina sobre a importância de cultivarmos um coração receptivo à palavra de Deus, permitindo que ela cresça e dê frutos em nossas vidas. A parábola do bom samaritano nos mostra a importância de amarmos e cuidarmos do próximo, mesmo com diferenças culturais ou históricas. Na parábola do tesouro escondido, aprendemos sobre a preciosidade do reino dos céus e a necessidade de buscá-lo com dedicação e empenho. A parábola do servo impiedoso nos alerta sobre a importância do perdão incondicional, lembrando-nos que a compaixão é um dos atributos mais nobres de uma alma verdadeiramente humana. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina sobre a importância da humildade e sinceridade na oração, e como um coração contrito é a chave para sermos justificados diante de Deus. Por fim, a parábola do filho pródigo nos traz uma mensagem de esperança e amor incondicional, mostrando que mesmo quando nos afastamos de Deus, Ele nos recebe de volta com alegria e compaixão. Que essas parábolas sejam uma fonte de inspiração e orientação em nossas vidas. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas ações diárias, buscando viver uma vida plena de significado e propósito. Amém.